Vou guardar um pouco aqui, o pessoal chegar, né? Começando a transmissão. Mais uns minutinhos aí para o pessoal chegar. Tá? Uhum. Bom, então, boa noite a todos os espectadores aí, seguidores da página ABC contra o Golpe. Hoje, quinta-feira, aí, 8 de julho, estamos começando mais uma live aí em um horário, em dia da semana que não costumamos fazer, né? Mas dado aí a temperatura da situação no país, né? O andamento da CPI, o andamento da conjuntura política e, evidentemente, o grau que chegou, né? Que já se arrasta de calamidade pública que a gente vem vendo nesse país, a gente sentiu a necessidade de fazer uma live aí a mais, né, durante a semana, e trazendo aí a questão da pandemia, né, e toda a novela aí que vem se, que vem se criando, né, em torno dela, falando hoje aí sobre a corrupção em cima de 500 mil mortos, né. Hoje a gente está chegando aí próximo aos 530 mil mortos aqui no país, né, por conta de uma política genocida aí que foi firmada entre o Bolsonaro e o vírus, né. Estamos trazendo hoje aí dois camaradas aí valorosos, o professor Carlos César e o médico aí, o Luiz Souto, né. Vamos tratar hoje aí da questão aí com dois especialistas aí, né, um na questão política, outro na questão sanitária mesmo, né, que é o conjunto da obra, né, que a gente está vivendo. A tragédia é isso, né, é a questão sanitária e política, e aí vamos fazer uma conversa bastante interessante aí sobre tudo que está acontecendo, né, e aí no calor do momento, né, a toda hora a conjuntura fica mais quente, né, o governo cada vez mais instável, cada vez mais corrupção transbordando aí do bueiro do Estado brasileiro, e infelizmente aí cada vez mais, né, apesar da vacinação estar andando, graças aí à pressão das ruas, né, e de muita gente aí dedicada para que isso acontecesse, né, apesar de tudo isso a gente está aí vendo aí vidas e milhares de vidas tombarem dia a dia, né. Então, fica aí, no caso, né, a nossa solidariedade e a nosso apelo aí para continuarmos na luta aí, né, contra esse governo genocida. Bem-vindo aí, camaradas. Pode se apresentar aí, Carlos Bom, César. eu sou Carlos César Almendra, né, já estive aqui, né, presente no ABC contra o Golpe, numa outra oportunidade. Agradeço mais uma vez a chamada. Sou ex-professor da graduação e pós-graduação da Fundação Santo André, professor de Sociologia, e tenho aí o canal no YouTube, o Conexão Marxista. Bom, eu vou pegar aqui uns aspectos políticos desse governo Bolsonaro, né, até chegar na questão sanitária, né? Ou seja, agora que nós temos aí 2 anos e meio de governo Bolsonaro, né, lembre-se as falas dele próprio, né?
que ele fala, não tem corrupção, está 2 anos e meio, não tem corrupção, e a outra expressão dele famosa, né, acabou a mamata, porra, né, essa é a expressão dele, né. E, na verdade, o que a gente viu nesses últimos dias aí é que, em função da Covaxin, né, a Covaxin, na verdade, é a cereja do bolo de um conjunto de corrupções. Né? Ou seja, temos aí corrupções desde o começo do governo. É claro que essa que está, digamos, é a mais contundente, afinal de contas, diante de quase 530 mil mortos, né? E o que é pior, não é nem o número de mortos, porque quando teve 100 mil, 200, 300, 400, né? Você tinha aí as pessoas ainda confinadas em casa, os índices de aprovação do Bolsonaro caíram, mas não eram de forma contundente, né? E agora, com a Covaxin, a coisa parece que tomou um outro uma outra dimensão, um outro rumo. Bom, mas eu quero falar primeiramente corrupções anteriores a essa da Covaxin, né, de todo esse esquema de corrupção das vacinas. Vale lembrar que logo no começo do governo Bolsonaro, você tem aí a questão do Queiroz, né? Os 89 mil reais que foram feitos aí, o chequinho para Michele Bolsonaro, né? E o tempo todo isso foi denunciado, o Queiroz sumiu do mapa, ficou um bom tempo desaparecido, né? Aliás, se conversou até com o advogado da família Bolsonaro, o Frederico Wassef, ele fala, não sei onde ele está, não faço nem ideia, e de repente, dali a pouco aparece o Queiroz, né, encontram o Queiroz na casa em Atibaia do próprio advogado da família Bolsonaro. E, obviamente, você vai ter corrupção não só do Bolsonaro, mas de todos os seus filhos. É isso que, inclusive, ele ensinou, o grande legado que ele vai deixando para os seus filhos, ou seja, como ser ladrão. Ou seja o 01, 02, 03 e 04. Ou seja, o 01 com as suas rachadinhas, rachadinhas essas que foram aprendidas com o próprio pai. A história do Bolsonaro, portanto, evidencia que isso já existia desde os tempos que ele era deputado, né? Uma vez que ele comprava seus imóveis, os vários que ele tem, sempre em dinheiro vivo. O próprio Flávio, recentemente, comprou esse imóvel de 6 milhões lá em Brasília, e mesmo ele justificando que uma parte ia ser paga depois, pelos vencimentos que ele tem enquanto deputado, jamais ele poderia ter esse tipo de financiamento, né? Sem contar a empresa que ele tem lá dos chocolates, né? Que também é um faturamento fora de propósito, né? O 02, né, o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, né, que além de participar de reuniões ministeriais, ele que é um mero vereador do Rio de Janeiro, ele aparecia nas reuniões ministeriais, tem até fotos, né, ele às vezes ele ocupava o assento e ficava ministros para trás ou de pé, né, articulou todo o gabinete do ódio, e através dali você tem as fake news. E essa é uma das investigações. Aliás, sempre o que tirou do sério o próprio Bolsonaro e o preocupou profundamente foram as tentativas de se atingir os seus filhos, né? Seja as rachadinhas, as investigações de rachadinhas do Flávio, seja o entendimento aí das fake news e o gabinete do ódio por parte do Carlos, né? Além disso, e não obstante, você tem aí o 03, né, o Eduardo, que quase que tivemos aí uma indicação para a Embaixada dos Estados Unidos, né, ou seja, um cara que fala um inglês mequetrefe, né, não tem nenhuma experiência de embaixada, e, obviamente, o Bolsonaro esteve muito disposto a levá-lo para a embaixada, ou seja, seria um nepotismo puro e descarado, né? Fora as vezes que ele se indispôs com a China. E, recentemente agora, o 04, o mais jovem, né? Que mal chegou e já está
apresentando aí o tráfico de influência, né? Na medida em que levou um empresário para reuniões lá com o Ministério do Desenvolvimento Regional, lá com o Rogério Machado, né? Ou seja, segundo consta, né, o filho mais, o 04, aí, o filho mais jovem, né, o Renan, ele teria ganhado aí um carro elétrico de algo em torno de R$ 90.000, né, de uma empresa, né, chamada Gramazine Granitos e Mármores Tomazini, né? Então, essa empresa que teria interesses em fazer ações no sentido de trabalhos de empreiteira, né, para com o governo, não é à toa que foi lá se reunir com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, você tem, portanto, aí toda a família envolvida. Né? E não só isso, se você vê também lá, durante a própria campanha do Bolsonaro, já teve aquele caso lá de Angra dos Reis, da funcionária fantasma, né? Aquela que ela mesma confessou que era funcionária fantasma, depois meio que afastaram ela, tiraram ela meio de cena para a coisa não ir adiante. Né? Sem contar que o Bolsonaro sempre se gabou em dizer que ele usava as verbas parlamentares para comer gente, né? Ele era um comedor de gente, assim que ele próprio se autodesignava, né? E sempre falou que sonegava tudo quanto era tipo de imposto, ou seja, imposto de renda, tudo que ele pudesse não pagar, ele não pagava, sonegava mesmo na cara dura. Isso são as confissões dele próprio, né? Então, você percebe que essas corrupções da família Bolsonaro vêm de longa data. Né? Lembre-se que as 3 esposas que o Bolsonaro teve aí eram secretárias, cada uma delas, né? Eram secretárias que depois viravam esposas, né? A ex-mulher do Bolsonaro aí comprou 14 imóveis, né? Todos eles em dinheiro vivo. Então, tudo isso você vai configurando as evidências, né? Num mundo altamente digitalizado, um mundo com PIX e coisas do tipo. Alguém se propuser a comprar imóveis com dinheiro vivo, isso não existe mais, né? Só brincando com a situação, a última vez que você teve uma situação dessa foi lá em 2000, quando o Corinthians foi campeão mundial e o Gilmar Fubá pegou o dinheiro, os 140 mil do bicho, né, do prêmio, e foi lá e comprou uma Mitsubishi em dinheiro, levou uma mala de dinheiro, eu quero comprar essa Mitsubishi, e jogou lá a mala de dinheiro. Né? Ou seja, porque não existe. Em pleno século XXI, não tem mais sentido você fazer operações tão vultuosas com dinheiro vivo. Né? E vejam, o Carlos Bolsonaro, né, em 2003, ele, quando tinha 20 anos de idade, ele comprou um imóvel de R$ 150 mil também em dinheiro vivo. Né? Então, você vai tendo aí uma trajetória grande de corrupção dessa família Bolsonaro. Né? E pegando aspectos um pouco mais recentes, né, nós tivemos aí, esses meses atrás, a discussão toda do chamado Bolsolão, ou tratoraço, né? Onde você poderia encaminhar aí, levar adiante, o crime de responsabilidade, porque eram 3 bilhões de reais feitos aí por via de emendas parlamentares num orçamento paralelo, ou seja, um orçamento, tudo aquilo que não faz parte do orçamento geral da União. Ou seja, é bom lembrar que cada deputado ele tem direito a 8 por ano, né, a 8 milhões com emendas para investir em obras da sua região. E o Bolsonaro simplesmente ele pega toda essa dinheirama, enfia essa dinheirama por um esquema tortuoso que deveria ser investigado, mas a gente conhece como é que funciona os bastidores da política, né? E isso ficou muito claro quando ele usou todos esses recursos na chamada Codevasf, né? Que é os recursos para a Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco. Ou seja, você vai ter aí compra de tratores, de máquinas agrícolas,
com superfaturamentos de até 259%, né? Tanto é que essas operações da Codevasp passaram a ser chamadas de a Codevasp de a estatal do Centrão. Porque, vejam só, você está falando ali de obras do Vale do São Francisco. Só que a operação ela tornou-se um polvo com tantos tentáculos que ela atinge hoje 2.675 cidades em 15 estados. Vai atingir até o Acre, né? Ou seja, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pôde manejar aí 277 milhões de reais, dos quais 71 era para tratores. Então, o que tem a ver o Vale de São Francisco ali, toda a região, com o Acre, né? E é bom lembrar que, na prática, esses outros estados que estão pegando esse dinheiro para a compra desses equipamentos agrários, né, superfaturados, também estão contribuindo para a devastação tanto do Cerrado, bem como da própria Amazônia. Então, você teve aí o Davi Alcolumbre, que foi um deles, com 277 milhões, o Arthur Lira, com 114 milhões, o Fernando Bezerra, que faz parte da CPI, é o governista, né, com 125 bilhões. Então, vejam vocês que não é à toa que o Lira é um braço direito do Bolsonaro, né? Ou seja, o Lira, ele próprio, né, recentemente foi lá passear em Alagoas, sua terra natal, né, com o Bolsonaro, para, nas palavras do próprio Renan Calheiros, né, inaugurar a obra já inaugurada, né? Então, pode perceber que o Lira, apesar de já ter na sua mesa 123 pedidos de impeachment, né, sendo que o penúltimo foi aquele super pedido, né, dos vários partidos, organizações, entidades, até gente de direita junto, né, e simplesmente, segundo o Lira, né, para ter impeachment não adianta discurso, precisa de materialidade, né? Então, enquanto você não tiver uma pressão ou muito forte das ruas, ou a própria burguesia dizendo, olha, encaminha isso adiante, ele vai ficar, né, nessa situação, deitado eternamente em berço esplêndido, deitado em cima desses processos de pedidos de CPI. Ora, e lembre-se que o Bolsonaro ele não tem parada. A cada manifestação que foram feitas recentemente, né, ele vem com uma resposta, né? Ou seja, na manifestação de 29 de maio, logo em seguida, o que ele faz? Ele aprova a Copa América, na verdade, né, a Cova América. Né? Depois da manifestação de 19 de junho, ele vai com tudo para cima do jornalista, tira a máscara, xinga os jornalistas, as emissoras de TV, né? E às vésperas ali da manifestação de 3 de julho, pode perceber que já teve ali um reajuste da ANEEL, né, da bandeira vermelha, né? Ou seja, quem tiver em bandeira vermelha já vai pagar um reajuste de 52% na tarifa de energia elétrica. E lembrem-se que, até para associar com as questões da Covid, né, aquelas pessoas que precisam agora de aparelhos para ajudar na respiração, que têm sequelas graves, né, claro que tiveram um aumento substancial das suas contas de energia elétrica, e, portanto, além de tudo, vai pagar mais caro, né? Então, vejam só, gente, então, denúncias para cima dessa família não falta. Você tem aí um leque simplesmente gigantesco em cima disso, né? E vejam, essa semana também nós tivemos aí as denúncias da ex-cunhada, né? Vale lembrar também, né? Isso para nós vale politicamente, né? Ou seja, qualquer fator que vier que jogue pedra, né? Que
seja contra o Bolsonaro, é melhor para a oposição, né? Mas lembre-se que uma mera denúncia são palavras, palavras são palavras, né? Não tem materialidade, né? Então, por isso que a gente só pode capitalizar isso politicamente, porque juridicamente isso não tem validade, tanto é que não é fruto de apuração de CPI e do próprio jurídico, né? Lembre-se, o Bolsonaro, historicamente, ele sempre esteve ligado ali ao centrão e naquela ala do baixo clero, né? O Bolsonaro nunca apresentou nenhum projeto enquanto deputado, né? E lembre-se que, se a gente pegar nessa história recente que nós temos, né, da chamada Nova República, né? Portanto, do Collor para cá, porque daí para trás, né, você vai ter não só o governo Sarney, mas os governos militares, as falcatruas não eram investigadas, eram proibidas, não tinham CPIs, não tinham nada disso, né? Portanto, o primeiro grande escândalo que a gente vai ter aí vai ser em 93, lá, o escândalo do orçamento, né? Lembre-se, o chamado Sete Anões, onde você tinha a manipulação das emendas parlamentares. Eu estou querendo frisar isso para mostrar que a gente não pode ter nenhuma ilusão com o parlamento, com o governo federal, ou seja, essas falcatruas, elas funcionam como se fosse um azeite nas engrenagens do chamado capitalismo periférico, no qual nós estamos inseridos, né? E lembre-se que lá, no escândalo do orçamento, foi feita uma CPI também, foram investigados na época 37 parlamentares, né? Depois foi afunilando, né? Desses parlamentares, 6 perderam seus mandatos, né? Dentre eles um conhecido que era o Ibsen Pinheiro, né? Do PMDB Rio de Janeiro, que o pessoal costumava chamar de Ibsen Dinheiro, né? Mas depois o Supremo acabou arquivando em 2000, depois ele volta a ser vereador, volta a ser deputado, né? Então você vai ter aí 6 que perderam o mandato, 4 que renunciaram, dentre eles o chefão do esquema, né, que era o João Alves, que era o deputado do PFL da Bahia, né, aquele que dizia que tinha muita sorte, porque acertou 200 vezes na loteria, né, e como é que era o esquema, né, para vocês... rapidamente, só para situar, né, você tinha todos esses esquemas de emendas parlamentares que ia para instituições filantrópicas, ou seja, pilantrópicas. Vejam a associação, né? O toma lá, cá, joga para cá, cria gente de fora, intermediários, né? Então você já tinha isso lá, criava-se entidades filantrópicas ligadas a parentes e a laranjas. Isso era uma parte dos esquemas, né, as emendas, e do outro lado as empreiteiras, né, que trabalhavam aí com as verbas orçamentárias para as obras, né, e em troca dava as comissões para esses parlamentares. Então vejam que o legislativo, esses órgãos governamentais, não é de hoje que estão envolvidos com a corrupção. E vejam que o João Alves, que era todo poderoso daquela CPI do escândalo do orçamento, né? Ele tinha participado do orçamento, da comissão de orçamento, desde 1972, ou seja, desde a ditadura, né? E o que ele fez ali até os anos 90, né? Como é que ele lavava o dinheiro? Ele simplesmente, vocês sabem que na matemática, né, para você mapear todos os cartões da loteria, você tem que gastar gastar aí uns 50 milhões, né? Por isso que para você fechar todas as probabilidades. Então, o que fazia o João Alves, né? Ele gastava uma grana desgraçada, milhões, em cartões da Loteria Federal, né? Da Mega Sena, perdão, Loteria Federal, não, da Mega Sena, e aí, vamos supor, ele gastava 50 e ganhava um prêmio de 20 e 30, ou seja, então, de 50 roubado, ele transformava em 20 e 30 legalizado,
né, em dinheiro legalizado. Então, você teve todos esses tipos de falcatruas no Brasil, que até chegar nessa que nós estamos vivenciando do governo Bolsonaro. Ou seja, o governo Bolsonaro, ele, digamos, é um governo qual se joga gasolina na fogueira, né? Ele já coloca, ele aumenta a corrupção que já tinha, né? A gente não pode ter, insisto, ilusões com esses tipos de governo de direita, né? E falando propriamente agora, depois desse preâmbulo, falando propriamente das vacinas, né? Também não podemos ter nenhuma ilusão de que os ricos não iriam se vacinar no exterior. Ou seja, uma vez aparecendo vacinas no mundo, iria acontecer, e vem acontecendo, gente viajando para os Estados Unidos para vacinar. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar os esquemas de Dubai, onde os milionários viajam para lá, chegam, no dia seguinte já tomam a primeira dose, ficam curtindo a cidade 15 dias e dali a pouco tomam a segunda dose, né? Então, além disso, a gente passou por aqui também, né, o esquema lá em fevereiro de Minas Gerais, lá da vacina falsa, da falsa enfermeira de R$ 600, sendo que tinha, lembre-se, tinha político envolvido ali também, né? Portanto, no capitalismo, para nós aqui que estamos vivenciando essa tragédia da vacinação, da Covid, de toda essa situação pandêmica, para os grandes capitalistas, o que para nós é tragédia, para eles é oportunidade de lucro, né? E, de novo, eu pego um exemplo histórico aqui. Vale lembrar que, em 2001, quando caíram as Torres Gêmeas, nem uma semana depois, o Prêmio Nobel de Economia, o economista Paul Krugman, escreveu um artigo no jornal dizendo o seguinte: caiu as torres, constrói outra, gera emprego, renda e coisas do tipo, né? Muita gente ficou chocada, bravo com ele, né? Mas pode ver, na prática se construiu sim, construiu outra no lugar, né, que dizem que ela tem até maior resistência, em vez de ser duas, é apenas uma, né? Dizem que aguentaria até o baque de avião. Bom, só se bater outro para saber se isso é lorota ou não, né? Bom, mas voltando, vale lembrar que aqui para a gente, segundo cálculos aí que são apresentados, o Brasil, via Bolsonaro, negou aí os 70 milhões de vacinas da Pfizer, sendo que os contatos vinham sendo feitos desde março, ou seja, a Pfizer tinha um interesse brutal no Brasil. Por quê? Porque é a quinta maior população mundial, portanto, você teria tanto uma venda massiva para ela, né, e lucros certos, né? Então ela tinha todo interesse em participar disso, né? Mas só que vale lembrar, não pegamos as 70 milhões de doses da Pfizer naquele momento que poderíamos ter pego. Junto com isso, o Brasil, no COVAX Facility, pegou só a quantidade mínima, ou seja, para apenas que faz uma cobertura de apenas 10% da população, né? Poderia ser 50% da população, ou seja, em vez de 40 milhões, perdão, em vez de 200 milhões de doses, pegamos o equivalente só a 40 milhões, né? Ou seja, ficaram 60 milhões de fora. Então você soma 70 mais 160, mais o que foi feito com a Coronavac em termos de atrasos que o governo Bolsonaro ficava naquele lero-lero de vacina, vacina chinesa, não tem comprovação, né? Então atrasou-se aí também mais 60 milhões. Lembre-se que tanto o Pazuello como o Queiroga, cada mês que vai passando, né, tem uma promessa, e essa promessa sendo quando vem a menos, né? Então, segundo o cálculo, somando 70, 160 e mais 60, dá 300 milhões de doses. É muita coisa. Então, e mais.
a Pfizer, a Janssen e a Coronavac, elas têm representantes no Brasil, né? Sendo que a Bharat-BioNTech, né, essa da Covaxin, a Sputnik e a CanSino, que é a outra chinesa, elas têm, segundo consta, né, segundo o Bob Fernandes, né, o jornalista Bob Fernandes, né, ele diz que esses representantes dessas três são representantes ligados ao Ricardo Barros, né? Portanto, daí que a negociata se volta para boicotar essas três primeiras, né? Sem contar dos intermediários, né? A tal da Precisa Medicamentos, com sede em Itapevi, que cresceu 6.000% com o governo Bolsonaro, né? Ela não tem nenhuma experiência no trato com vacinas e agora ganha esse contrato aí de 1,67 bilhão de reais, né? E lembre-se que quem fez toda essa intermediação foi de apresentar o dono dessa Precisa, né, que é o Francisco Maximiano. Quem introduziu esse Francisco Maximiano foi o Flávio Bolsonaro, né, que fez com que ele tivesse acesso aos ministérios, ao BNDES, à Embaixada do Brasil na Índia. Então, veja como é que funciona essa situação. E vejam, além disso, vale frisar também, né, que o irmão do deputado lá, o Luiz Ricardo, né, o funcionário público, que verificou os indícios de fraudes, né, nas notas fiscais, né, quando ele percebeu ali o tal do pagamento adiantado de 45 milhões de dólares, né, que dá mais ou menos quase em torno de 220 milhões de reais, né, para a empresa Madison BioNTech, né, que pertence ao grupo indiano, mas é uma empresa intermediária com sede em Singapura, e Singapura que é conhecidamente um paraíso fiscal, e tudo isso não estava no contrato inicial. Então, vejam, não é à toa que, segundo se fala agora lá na própria CPI, né, você tem aí gangues de vacina, né? Ou seja, e tudo isso a gente tem que entender dentro de uma lógica de que é o governo Bolsonaro, porque uma de suas características do governo Bolsonaro é a instauração do ultraliberalismo. Ultraliberalismo, ou seja, nesse ultraliberalismo você não tem que estabelecer regras rígidas, porque é um mercado, é o laissez-faire total, ou seja, deixa passar, ou seja, cada um que se vire, e cada um que se vire vai se virar aquele que tem contatos em termos de terceirização, de compras, aqueles que oferecem as maiores propinas, aqueles que têm ligações com milícias, né? Então, portanto, esse é um dos traços do governo Bolsonaro. E pode ver, está sendo chamado para essa CPI policial, militar, filântropo, que na verdade é pilântropo, pastores, ou seja, veja o rol de tudo isso, de tal modo que é interessante observar que, para usar uma expressão do Nordeste, né, isso é um verdadeiro uru de siri, ou seja, quando você vai lá no mangue e puxa um siri, ele está amarrado, está com outros e sai um monte de siri, um ligado no outro, né? Então é um verdadeiro uru de siri. Tanto é que, se o Supremo Tribunal Federal, através lá do Barroso, permitiu e instaurou a CPI, agora o próprio Supremo, em certos momentos, já se coloca no sentido de puxar o freio. E friso isso, puxar o freio. À medida que dá habeas corpus para Pazuello, dá habeas corpus para o Wizard, né? Desengaveta, destrava os processos contra o Renan Calheiros, que tem 17 inquéritos lá contra o Renan Calheiros, ou seja, as próprias frações burguesas
também querendo segurar toda essa situação. A gente não pode ignorar a presença recente agora do cara da CIA, que veio aí falar com o Bolsonaro, né? E o Bolsonaro, como um bom. O Bolsonaro é boca mole, né? Desde lá, quando chegou no governo, que ele falava abertamente que queria invadir a Venezuela, né? Ele é um cara que explicita até notícias, de certa maneira, que seriam mais secretas, né? E já deu a pista, né? O cara vem para cá, veja, vem para cá e já vai mapeando, dizendo, olha, o Peru não ganhou nosso candidato, na Bolívia voltou o candidato que não era nosso, né? Tem a questão da Venezuela, portanto, o Brasil tem que segurar as pontas contigo, né? Então, vejam por onde passa toda essa situação, né? E vejam, sobre a concepção em termos de pandemia do próprio governo, né? Lembre-se que o Osmar Terra, que poderíamos chamá-lo do Osmar Terra Plana, né? Segundo consta agora, esse que era o grande responsável aí pela essa concepção de imunidade de rebanho, né? O grande mentor de tudo isso dentro do governo, mas vale dizer que se você prestar atenção, o Bolsonaro, lá em maio do ano passado, ele, quando tem aquela cena de ele pilotando um jet ski no Lago Paranoá, lá em Brasília, né? Ele chega lá numa lancha, se aproxima lá dos bolsonaristas, e a fala dele já era naquele sentido, né? Não, todo mundo, 70% vai pegar essa doença, né? Não tem como escapar disso. Ou seja, essa fala estava há muito tempo, né? E a ciência mostra que imunidade é com vacina, não é contraindo a doença, né? E, no entanto, pode perceber, junto com isso, veio a questão da hidroxicloroquina. E de onde veio isso? Né? Veio lá daquele médico francês, o Didier Raoult, que fez aquelas pesquisas mequetrefes, vagabundos, que não tinham validade, que as grandes revistas de ciência, como a The Lancet, não aprovavam. Né? E aí, tanto é que agora, recentemente, né, ele admite que aquelas pesquisas estavam erradas. Mas lembre-se, no meio do caminho, à medida que foi desmascarando a hidroxicloroquina, o próprio Trump abandonou essa ideia e mandou hidroxicloroquina para o Brasil. Boris Johnson também, que era um negador, né, depois que quase morreu e pegou e quase morreu, foi para o hospital e foi salvo, também abandonou essa ideia. Né? Na Suécia também, né, que o Bolsonaro gostava, adorava de falar, né, que era um referencial. Vejam que mês passado caiu o primeiro-ministro da Suécia, porque fizeram autocrítica, perceberam que dos países nórdicos lá foi onde mais atingiu, né? Dos países nórdicos, a Suécia foi o pior deles, né? Lembre-se também, quando o Mandetta vai no Roda Viva, ele fala o seguinte, né? A população, do ponto de vista dos grandes empresários, a população tem que trabalhar. Então, quando você fala que tomando cloroquina você vai ficar salvo dessa doença, cria, digamos assim, uma imagem de defesa. Isso é a fala do próprio Mandetta no Roda Viva. Sem contar, né, o tratamento precoce, essa autonomia do médico, né? Que o Luiz pode depois explorar bem isso, né? Ou seja, esse absurdo, né? Onde você tem aí simplesmente o Conselho Federal de Medicina, o Bolsonaro conseguiu criar uma cunha dentro do Conselho Federal de Medicina, ou seja, impôs essa ideia e foi aprovado isso. E o que é pior, o seu presidente, que é o Mauro Luiz de Brito Ribeiro, né, esse bolsonarista picareta, e chamo picareta por quê? Porque ele é um cara que, além de defender a hidroxicloroquina, ele é um cara que lá no hospital, na Santa Casa de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, entre junho de 2013 e outubro de 2015, ele faltou a 873 plantões. É um picareta, né? E recebeu, né? Tanto é que ele ia se afastar
mas está aí até hoje, né, como presidente do Conselho Federal de Medicina. E não só isso, então você tem autonomia do médico, tratamento precoce, tanto é que nas cidades do interior você tinha até, os farmacêuticos colocavam placas, né, temos ivermectina, temos cloroquina, ou seja, divulgando mesmo, né? Sem contar os gastos militares no Amazonas, ou seja, em vez de usar o dinheiro para salvar vidas, você usa em treinamento de militar no meio da mata que não serve para nada aquilo. Né? Fora também a falta de medicamentos para intubação, que aí também o Luiz pode explorar um pouco isso, né? Que a gente acompanhou pela TV, o drama das cidades, né? Que ficavam aí no limbo, né? No desespero, né? E gente assim sendo entubado das maneiras piores possíveis, quando conseguia se entubar. Enfim, diante de tudo isso, que situação nós temos? Nós não temos uma política nacional, por extensão, não temos um comitê nacional, né? Não tem fechamento do país, não tem uma ação coordenada de fechamento do país, tanto é que a variante Delta já chegou aqui em São Paulo, né? O primeiro caso diagnosticado, o cara falou que nunca viajou para fora, né? Não viajou nesse período, portanto, a gente sabe, está chegando, né? Ou seja, os navios continuam chegando, aviões chegando, não se faz testagem em aeroportos de forma massiva, as fronteiras terrestres estão abertas, né? Então, a variante Delta está chegando e, portanto, a contaminação aí pode ser mais avassaladora, porque essa se espalha muito mais do que a nossa variante do Amazonas, né, lá de Manaus, que é a variante Gama. Não temos campanha de rastreio de contatos e também não temos campanha de máscaras. Né? Pode ver que saber que tem que usar a máscara PPF2 em vez de máscara de pano é fruto do esforço de alguns médicos que fazem vídeos por aí, ou de especialistas que a gente acaba achando na internet, né? Porque não tem uma campanha nacional para isso. Né? E o que é pior, nós temos agora a nossa população, que a maior parte tomou a primeira dose e já passa a agir como se estivesse plenamente imunizada. Você tem 38% da população com primeira dose e apenas 13,5% com as duas doses, ou a dose da Janssen, né? Mas pode perceber, né? Já estão num grau de relaxamento, porque como você não tem campanhas educativas advindas do governo, aliás, você tem campanha contra, né? Então você tem esse tipo de relaxamento, né? Além disso, vale apontar o seguinte, que com esse número excessivo e rápido de mortes avassaladoras, os cemitérios vão ter problemas muito sérios, o lençol freático brasileiro vai ser atingido, nos próximos anos nós vamos ver doenças que a gente não está afeito nesse momento. Né? A ciência vem acertando o tempo todo, e isso já é um prognóstico, assim como um outro prognóstico que pode vir a acontecer, e não seria de se estranhar, é que o Brasil, o fato do Brasil destruir, do jeito que vem destruindo as suas florestas, do jeito que vem tendo contato com animais silvestres, porque está destruindo os seus habitats, o Brasil poderia ser um laboratório também de novas doenças, né? de doenças outras semelhantes ou piores do que o próprio Covid. Tem tempo ainda ou já deu? Já está na vez do Luiz, já. Tá. Então, depois, Mas sobre as valeu. manifestações e as questões mais recentes, a gente vai no debate. Tá certo. Não, mas bela exposição aí, né? Esse histórico aí de tragédias aí, né? E catástrofe que é essa camarilha que está, né, no governo aí, em torno dele.
Muito bom, Carlos César. Eu vou passar agora aqui para o Luiz, tá? Então, Luiz, pode se apresentar e dar cabo aí do que você selecionou para a gente aí. Tá bom. Obrigado, Diego, Carlos. Boa noite a todos que estão assistindo. Eu sou Luiz Souto, como o Diego já adiantou, sou médico, especialidade cardiologista e faço parte do Centro Político Marxista para um Novo Começo. Né? A gente também tem uma página aqui no Facebook nossa, que a gente também faz as nossas lives, nossos eventos, nossas notas políticas de avaliação da conjuntura. Né? E aqui eu vim, mais uma vez, agradeço o pessoal do ABC Contra o Golpe estar mais uma vez aqui para a gente conversar sobre essa tragédia que a gente está vivendo e eu poder contribuir com o conhecimento que eu tenho da parte técnica nisso. Eu vou começar pegando o gancho do que o Carlos falou no final, né, que é essa questão de que a gente tem esse governo, que é um governo que a gente já sabe, né? Quem aqui do Rio de Janeiro, como eu, já conhece, sabe quem é Bolsonaro de longa data, já sabe o que ele é, né? Nunca foi nada, ele nunca fez nada pelo estado dele, pelo Rio de Janeiro, né? Sempre foi um político paroquial da sua pequena panelinha e tudo mais, que é alçado à presidência da República naqueles contextos da história que vão fazer a cabeça dos historiadores quebrarem como isso chegou. Mas o que a gente tem aqui é esse governo, que é um governo de extrema-direita, um governo que ele é um governo que tenta o tempo todo ser autoritário e, ao mesmo tempo, ser ultraliberal, no sentido de não assumir nenhuma responsabilidade com a coisa pública estatal, caso eu bem isso, bem na dinâmica do que é o neoliberalismo radical. E essa condução dele da pandemia demonstrou isso. Porque nunca houve aquilo que é o básico quando você tem que conter uma pandemia, uma doença transmissível de forma respiratória, que é diminuir a transmissão. É óbvio, você tem que evitar que as pessoas se contaminem, diminuir a transmissão até conseguir o controle, até conseguir uma vacina, uma cura, uma coisa assim. A política adotada pelo governo sempre foi uma política, ao mesmo tempo, negacionista, né? É bom lembrar que no início o Bolsonaro falava que era uma gripezinha, que vai chegar aqui, não vai ser nada. Associada a uma política de só investir para os casos graves. Então, lembra, a política foi feita em construir hospitais, vamos criar hospitais de campanha, abrir leitos do UTI, ou seja, eu vou tratar os casos que vão me chegar depois das pessoas se contaminarem, mas não houve nenhuma política para evitar a contaminação. Você não teve desde o início uma política, portanto, do controle das fronteiras. Nunca houve. Em um ano de pandemia, nunca se tentou fazer um controle do tráfego, controle da circulação. Nunca se houve um tratamento de você fazer exames das pessoas contaminadas, localizar os seus contactantes para tentar isolar aqueles focos e pedir que a epidemia se espalhasse. O que se deixou foi que ela corresse e nós vamos construir o hospital e quem passar mal e precisar de hospital, nós vamos internar em hospital. Isso por um grande motivo, né? Quando você faz isso e você faz as normas, os decretos, você coloca que é uma emergência, então você pode comprar sem licitação. Isso é um canal aberto, é claro, para você ter compras superfaturadas, você ter desvios, isso é claro. Assim, é óbvio que ao fazer isso, e de forma imensa, ele está abrindo o caminho, isso é interessante para eles, para os grupos políticos que o apoiam. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que ele também foi um governo negacionista ao dizer que as pessoas não têm que se proteger, e assumiu e ainda assume a imunidade de rebanho, que é essa política absurda de que todo mundo se contamina, você vai atingir 70% das pessoas, e aí a epidemia acaba porque os que estão naturalmente imunizados por terem contraído vão proteger aqueles que não foram, ainda não pegaram. Passando por cima do fato de que você tem a mortalidade pela doença. Mesmo que a mortalidade seja baixa, e o coronavírus tem uma mortalidade baixa, em torno de 1 a 2%, quando você joga isso em milhões de pessoas, você tem o que a gente chegou, a 500 e quase 530 milhões de mortos. Você veja que a gente tem quantos infectados até o momento confirmados? Acho que não chega a 20 milhões, ou seja, você não chegou a 10% da população contaminada no total e você tem mais de 500 mil mortos. É uma política totalmente genocida, totalmente absurda, né?
Mas eles precisam disso por quê? Porque a prioridade, como é a prioridade do capitalismo, não é a vida. A prioridade é que a força de trabalho continue produzindo, independente se essa força de trabalho morrerá, porque ela pode ser substituída. Então, o capitalismo é uma máquina de moer gente. É isso. Você funciona porque você trabalha. Na hora que você não precisa trabalhar, você sai. Então, precisa que se trabalhe, principalmente num país que está ancorado no setor de serviços. A maior parte da mão de obra brasileira está trabalhando no setor de serviços, que precisa da loja aberta, que precisa do seu mercadinho aberto, que precisa disso. E essa grande setor de serviço tem os grandes varejistas que apoiam o Bolsonaro e tem uma boa parte da classe média que trabalha ou tem o seu pequeno negócio. Então, isso de que tem que funcionar e não tem nenhuma política de sustento, né? Não teve nenhuma política para o pequeno empresário, para o microempresário, para sustentá-lo, para garantir o isolamento social, não houve nenhuma política para tentar garantir o isolamento social das populações vulneráveis, de garantir segurança para o trabalhador essencial, não houve nada disso. A política era de soltar e deixar correr, né? Esse negacionismo, ele não é dissociado do ganho, né? E a prova daí está o uso do tratamento precoce, que serviu para duas coisas. Primeiro, como bem o Carlos colocou, você cria a ilusão que eu vou ter uma medicação que eu vou tomar e ou eu não vou me contaminar, ou eu não vou ter a forma grave, não vou morrer, não vou precisar ir para o hospital. Então eu posso ir trabalhar, porque ou eu não vou pegar, ou eu vou ter a forma leve. E aí a gente tem a grande boom dessas medicações. A gente sabe de prefeituras que fizeram compras, né, e distribuíram kits Covid, distribuíram. E não é à toa que as empresas que produzem esses medicamentos foram empresas que tiveram imenso faturamento, né? A empresa que tem 78% do mercado nacional da hidroxicloroquina, que é a Apsen, cujo dono é um bolsonarista, ela teve um lucro, eu anotei aqui, ela aumentou em 18% a venda. Ela teve um lucro de 1 bilhão. O lucro dela, desculpa, o lucro dela aumentou 18%, de 19 para 20, ela lucrou no total 1 bilhão de faturamento. E ela ainda teve a benesse de fechar um empréstimo de 20 bilhões de dólares com o BNDES em 2020. Mas a hidroxicloroquina também, por causa dessa medida emergencial, foi mandada produzir pelo Laboratório do Exército, e hoje a gente sabe que foi comprado os insumos da Índia com um preço 160% acima do preço de mercado, alegando emergência, precisava ser produzida com emergência. E agora tem uma briga de foice, de empurra entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa de quem autorizou a produção, porque um diz que foi o outro que quis produzir. É um dos efeitos da CPI. Agora, a ivermectina, por exemplo, é mais absurda ainda, né? Porque embora o Bolsonaro fale da cloroquina, quando a cloroquina começou a quebrar, porque você tinha evidência de que ela não funcionava, hoje está definida, ela não funciona para a Covid-19, a ivermectina, cuja plausibilidade era menor ainda, e por isso até poucos estudos são feitos, porque a plausibilidade é baixa e os estudos pequenos que fizeram não mostraram efeito, ela foi aumentando. Porque na hora que você não tem, como estudos que mostram que não funcionam, se joga com a dúvida. Mas não tem nenhum estudo que mostre que não funciona, não tem evidências, ela não tem evidências que funcionem, mas também não tem evidências que funcionem. E a ivermectina foi vendida como preventivo. Você toma e que você vai se prevenir. Tanto é que a empresa que produz no Brasil, que tem a maior produção, que é a empresa Vitamedic, ela simplesmente aumentou a sua venda de 821% em 2020 em relação a 2019. Ela pulou a venda de 44 milhões para 409 milhões. Foi um pulo assim imenso dessa empresa, da Vitamedic. Por acaso, né, grupos de médicos que faziam a divulgação desse tratamento precoce, tinha até os Médicos pela Vida, um grupo de médicos cloroquinas, divulgando essas medicações, o site deles e o apoio para a formação do site deles se descobriu vem de sócios que têm participação da própria empresa Vitamedic que vende esses medicamentos. Quer dizer, até já existe a suspeita e investigação de que, na verdade, nada disso foi orgânico. Você teve um financiamento. Fora toda aquela rede de youtubers, no Instagram, de bolsonaristas, com grande amplitude, divulgando isso, e você viu isso claramente se difundindo. Então,
Então, o negacionismo ele não vai afastado do ganho do lucro. O ganho do lucro é uma oportunidade. O capitalismo vai procurar o lucro onde tiver. E os bolsonaristas, o governo Bolsonaro vai procurar esse lucro. Então, se eu quero que a economia funcione e eu ainda tenho como ter que uma droga que eu tome, que as pessoas saiam para a rua, e essa droga ainda por cima facilite meus futuros financiadores de campanha, melhor ainda, né? E a gente chega no caso da vacina, que a vacina cairia o problema, que é que com a vacinação você corta, realmente a imunidade coletiva é dada pela vacina, porque a vacina você vai fazer a imunidade contra uma doença sem o risco de morte causado pela doença, sem a forma grave da doença. Por isso que a vacina é que você vai usar para imunizar uma população. E o que a gente tem hoje é que essa produção das vacinas, com as várias empresas procurando produzir, foram uma grande oportunidade para quem precisava ganhar dinheiro com o esquema que já vinha de antes. E acho que o caso mostrou isso perfeitamente. O que aconteceu com a Covaxin e com outras que não tinham representante, que aí se cria um representante, e esse representante, por acaso, são ligados a deputados e a empresários que estão na base do bolsonarismo. O que aconteceu com essa CPI, e que acho que é o importante para nós, a gente não tem que ter nenhuma ilusão de que ela vá derrubar o Bolsonaro, o mecanismo do parlamento, como o Carlos mostrou muito bem, já vem diante, que é para manter o sistema, mas ela nos dá elementos para a gente poder trabalhar em cima dos pontos que são claros de corrupção, porque a coisa começa a sair da mão deles. Principalmente porque, se a gente for observar, a gente tem no governo um grupo que se ocupou desde muito de corrupção, mas era corrupção do varejo. Como ele disse, é depositar cheque, é depositar 80 envelopes de R$2.000 num caixa eletrônico. É ter loja de franquia. Para Lavadeiro é uma franquia que faz a contabilidade, a franqueadora faz a contabilidade. É um grupo que está acostumado a trabalhar com pequeno. E quando você vê para produzir grandes esquemas, eles deixam documentos, eles deixam tudo aberto. É uma coisa impressionante, que você não precisa grandes pesquisas para pegar todos os fios da meada. E aí a CPI, quando chega, ela começa a puxar um fio da meada, e quando puxa o fio da meada, vem várias coisas. E também se aproveitando do fato que você já começa, com a queda da popularidade do Bolsonaro, o desgaste do governo, você já começa a ter rachas internas. Você já começa a ter rachas internas e brigas internas, porque esse é um governo que também não é um governo coisa. Você tem vários grupos dentro, e grupos que disputam esferas de poder ali dentro. E nessas duas últimas que a gente tem da vacina, da Covaxin e essa agora, que foi aquele PM de Minas, a gente viu isso claramente. A gente tem um esquema da Covaxin, que seria utilizando uma empresa, comprar a vacina indiana por um preço superfaturado. O pagamento seria não pela empresa que está no contrato, mas por outra no paraíso fiscal, com pagamento adiantado de 45 milhões de dólares. Isso é denunciado a partir de um funcionário do Ministério da Saúde. Então, você tem um esquema. E detalhe, quem denuncia e vai falar com o presidente é um deputado da base bolsonarista, né, que é o Luiz Miranda, que é trambiqueiro, mas é o cara que vai lá e denuncia. Isso joga a crise no colo do Palácio do Planalto. Mas aí, logo em seguida, você tem uma segunda denúncia, que essa seria de que alguém do Ministério da Saúde estava cobrando $1, querendo propina de $1 por vacina. E dessa empresa agora da Avat, e que a gente descobre uma coisa que é o puro suco do que é o bolsonarismo. Você envolve um cabo da PM fazendo bico de vender medicação, uma empresa americana, farmacêutica pequena, que tem um representante no Brasil, que estava fazendo um esquema de vender vacinas, que ele não tem a representação para pequenas prefeituras, os casos atuais dentro de Minas Gerais, apresentando para prefeituras, né? Um pastor evangélico que tem uma ONG que intermedia a apresentação ao Ministério da Saúde e que, segundo os áudios, marcaria uma audiência no Palácio do Planalto. Essas figuras se encontram com o representante de logística do Ministério num restaurante em Brasília,
E no dia seguinte, a gente já tem uma audiência no Ministério da Saúde oferecendo 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. A AstraZeneca, a qual não vende para empresas privadas, vende só para governos, e que já tem o acordo no Brasil com a Fiocruz. Então, você tem, na verdade, um esquema que foi denunciado, e aí se pergunta por que quando esse indivíduo começa a falar, aquela base governista não fala nada, e até que ele solta um áudio que teoricamente comprometeria o deputado Luiz Miranda, que denunciou o esquema da Covaxin. E o áudio não prova nada, e no final o áudio é absurdo, aquilo não vale nada, e é nessa hora que ele se agita. Porque, na verdade, você começa a jogar a um grupo, aparentemente há 2 esquemas de corrupção, um com a vacina Covaxin de um grupo, e outro que estava se armando com essa proposta fantástica de 400 milhões de doses, com uma venda imensa e tudo mais, que atraiu um outro grupo que estava lá dentro. Né? Um grupo é um grupo, digamos, ligado ao esquema tradicional de corrupção, está lá o deputado Ricardo Barros, aquele que foi ministro do Temer, e um outro que quem entra na discussão são todos militares, é um cabo PM da Minas Gerais, que é apresentado por representante de logística no restaurante por um coronel da reserva que foi do Ministério da Saúde, que leva para uma audiência dentro do Ministério da Saúde falar com outro coronel, que é o assessor do ministro da Saúde. É uma área que só tem os militares ali dentro. Então, a gente vê essa briga. Tem uma briga interna, tem uma divisão interna, e esse é o momento que o governo começa a digitar, joga contra o outro, e é esse momento que as coisas começam a aparecer. A gente vai ter que se basear no que aparece na imprensa, no que vaza, mas há uma luta interna. Então, o que é que acho que é a tarefa muito grande da gente nesse momento? É aproveitar essa luta interna, aproveitar os elementos que saem para a gente divulgar que tem a corrupção, divulgar que pessoas morreram porque não foram vacinadas, porque está claro que a vacina da Pfizer foi atrasada porque eles queriam liberar a Covaxin, que eles tentaram liberar para que empresas privadas pudessem comprar vacinas diretamente e vacinar seus empresários, seus empregados. É isso, por exemplo, que o Carlos Wizard queria. Ele queria que os empresários comprassem, não precisassem entregar para o SUS e vacinassem seus empregados. E botarem para trabalhar porque eles estão vacinados. O objetivo era esse. E a Pfizer, que teria prometido já desde dezembro, a gente teria 1,5 milhão de doses, teve tudo atrasado porque eles estavam cozinhando a Pfizer, não respondendo, porque estava se tentando caminhar o esquema de outra vacina, que é a Covaxin. Entendeu? E agora o jornal Intercept publicou, né, que a Sputnik V, que é fabricada pela Gamaleya, Instituto Gamaleya na Rússia, que tem o contrato de compra, foi jogado pelos estados do Nordeste, o consórcio Nordeste correu atrás dela, o governo, pelo Ministério da Saúde, também propôs a compra, só que a Intercept denuncia que eles estão comprando um contrato via a representante União Química, $2 a mais do que seria comprado pelos governos do estado. E no final, mesmo você colocando a diferença de pagar frete e tudo mais, sobra o quê? $1 a mais por vacina. Então, mais uma denúncia envolvendo a compra via uma representante, já que o Instituto Gamaleya não tem representação no Brasil, e envolvendo superfaturamento de vacina. Isso foi publicado agora há pouco pelo pessoal do Jornal da Intercept. Então, a gente vê que você tem todo um processo que o objetivo é não se importar com a vida do povo brasileiro, é deixar a pandemia correr, as pessoas morrerem, e se isso der mais lucro, tudo bem, tudo bem. Pessoas morreram desde dezembro, desde janeiro, porque não teve vacinação. Isso é claro, e esses cálculos a gente tem como fazer. Quanto poderíamos ter salvos de vida se a gente tivesse vacinação desde iniciado antes? Porque é importante lembrar, a principal vantagem das vacinas nesse momento para o coronavírus, o que elas fazem muito bem, não é tanto impedir a pessoa de se infectar, mas é proteger das formas graves e do óbito. Isso está bem provado pelo estudo de Serrana com a Coronavac. É um novo estudo da Coronavac no Chile agora, que reforça isso. Você diminui em mais de 80% o risco de internação e óbito nos vacinados em relação aos não vacinados. A gente estaria protegendo, a gente tem como calcular quantas pessoas poderiam ter sido salvas se a nossa vacinação tivesse começado em dezembro, o que poderia ter começado. Então, essa conta tem que ser cobrada. Entendeu? São as bases, o que a gente vai precisar
tira muito do que aparece nessa briga política da burguesia, dessa CPI que estou vencendo, são esses dados para cobrar de todos esses responsáveis. Porque a gente tem que lembrar que esse não é o processo que está na figura do Bolsonaro ou na figura de quem que seja. Isso é um processo que envolve instituições, como o Carlos bem lembrou. Para isso acontecer, eu preciso que eu tenha um Conselho Federal de Medicina fazendo uma interpretação absurda da autonomia médica, dizendo que o médico tem o direito de prescrever o que ele quer. Não tem. O Código de Ética Médica diz que você tem o direito, que você deve procurar o bem do seu paciente dentro da melhor evidência científica. Então, hoje em dia, um médico que prescreve hidroxicloroquina ou ivermectina para um paciente que está com Covid, ele está cometendo erro médico, porque não há evidência científica que embase isso. Simplesmente não existe autonomia médica absoluta. Ela é balizada pelo que tem de melhor conhecimento científico no momento. Ou então eu estou autorizado a botar sanguessuga no paciente. Eu estou autorizado a tratar um paciente que me chega com derrame cerebral com sangria. Sabe? Voltar ao que era o tratamento há 300 anos atrás, porque eu tenho autonomia absoluta. Isso é um absurdo. Então, esse processo só pôde acontecer porque instituições deixaram acontecer. E eu estou citando a que é da minha profissão, que é o Conselho Federal de Medicina. Mas a gente pode ver outras instituições nesse país que nada fizeram perante crimes evidentes acontecendo, porque você não faz um genocídio sem ter um conjunto de instituições que o bote para frente ou que não permitam que ele seja bloqueado. Essa que é a verdade. Tem muita gente que tem que sentar no banco dos réus adiante. A questão é se nós vamos conseguir, o movimento popular vai conseguir fazer com que isso aconteça. Porque isso não vai ser via uma CTI, isso vai ser via rua. Isso vai ser um movimento popular por justiça e reparação para que os culpados por essa pandemia, por esse genocídio, por essa má conduta da pandemia, por isso que aconteceu, paguem pelos quase 600 mil mortos que a gente está caminhando. Essas pessoas que morreram e não precisavam morrer, esse assassinato causado por inação, ele tem que ser os seus culpados punidos. Vai depender do movimento popular conseguir isso. A gente tem que começar, e esse eu sempre coloco quando boto essa discussão, a estratégia de cobrar um movimento por justiça e reparação das vítimas dessa pandemia no Brasil. Acho que a gente tem que pensar em caminhar para isso. Eu vou terminar aqui, porque aí eu acho que abre para a gente conversar, as pessoas colocarem as dúvidas e tudo mais. Né? Eu falei um pouco da parte técnica e tudo mais, mas acho que entrando muito nessa questão da corrupção, como a gente está vendo, que é uma coisa que deixa a gente mais injuriado e com raiva do que antes. Bom, então, encerro aqui e acho que a gente pode abrir para bater o papo sobre isso. Bastante informação, né? Para deixar a gente atento, né? A detalhes aí que, ponto de vista técnico também, né? Além das informações políticas aí, né? Toda a questão aí judicial, né? Que envolve aí a relação entre a política e a área médica, nesse caso, né? Que estão sendo usados aí em prol de um projeto criminoso, né? Essa é a verdade. É um terrorismo aí, assim, uma coisa inominável, assim, o que estão fazendo, né? É uma coisa, é um pandemônio mesmo, assim, né? Pandemia, pandemônio, e que eu gosto de sempre falar que é um projeto fascista, né? Tem viés fascista, tem características fascistas e tem objetivos fascistas, né? E gente fascista no meio. Não tem nenhum problema em falar que o bolsonarismo é um fascismo aí do século XXI, que está aí em nome do capital e do poder a qualquer custo, né? Gente, tem umas perguntas aqui e eu vou falar, ler todas elas, tá? Vou colocar aqui na tela. E aí a gente vai dividir aí para vocês responderem, tá? Primeiro aqui o Alexandre fez um bom comentário aí, né? Perguntando aí até onde pode essa CPI e atingir, né, a família Bolsonaro, se o sistema vai segurar, manter o governo, né, para assegurar que todas as reformas sejam passadas, né,
apesar de todos os escândalos, e se está cometendo um risco em permitir ou até aceitar, não, melhor, permitir não seja a palavra, né, mas aceitar levar para 2022 a disputa aí presidencial, né, isso é muito arriscado por conta aí, né, de tudo que a gente vem já escutando, né, ou essa, né, que o Alexandre mostrou aqui, que sem o voto impresso ele não vai aceitar o resultado eleitoral, né. Aí o Carlos Wellington jogou duas aqui também, perguntando se o Hitler teria aplicado com os alemães essa política de imunidade de rebanho que o mafioso do Bolsonaro está aplicando com o povo brasileiro. E a outra os líderes do nazismo e do fascismo, claro, retardariam a compra de vacinas para o seu povo trabucar 1 bilhão para o núcleo dirigente em meio a uma pandemia, matando meio bilhão de seus concidadãos. Acho que por hora são só essas aqui, mas o Carlos colocou mais uma. O Rui faria com o seu povo ariano o que o Bolsonaro fez com o povo brasileiro ao aplicar essa política de imunidade de rebanho. Reforçando a primeira pergunta aí, né? Quem quer responder? Fique à vontade, gente. Acho que eu posso responder, de repente, se o Carlos quiser falar primeiro da família, da questão da política e tudo mais, eu dessa do segundo, como você quiser. O microfone está fechado, Carlos. Carlos, o microfone está fechado. Bom, vamos lá. Você teve essa política de extermínio na Alemanha para com os judeus, né? Então, as técnicas criminosas do Mengele foram praticadas dessa maneira, né? Vale lembrar que também o Bolsonaro o seu nome já foi lá para o Tribunal de Haia, né? E a gente sabe, infelizmente, esses processos do Tribunal de Haia levam-se, às vezes, décadas, né? Então, a gente não pode ficar iludido esperando esse tipo de resolução, mesmo porque o debate político, o tempo todo, como ele é ultraliberal, né, a ideia é se eximir, né, porque pode perceber, de novo, a fala dele, né, mas eu não matei ninguém, né, não é isso a fala dele? Né, ele fala o tempo todo isso, né, que ele não se responsabiliza por nada, né, ou seja, ele está no governo federal, mas ele não se responsabiliza por nada. Portanto, esse tipo de condução da política, né, tem que ser, obviamente, julgada por nós aqui, né? E é bom lembrar que nosso intervalo político de possibilidade de impeachment está muito curto. São esses 6 meses, ou seja, de julho a dezembro. Por que falo isso? Porque quando chegar em janeiro, quando chegar em 2022, é ano eleitoral, janeiro é férias do Supremo, férias do Congresso, ou seja, portanto, tudo que tem que acontecer nesse semestre, portanto, o intervalo é bem curto. Isso quer dizer que as manifestações populares, que elas estão em ascensão, já foram 3, né? Lembre-se que a terceira era para ser no dia 24, mas em função até das denúncias aí da Covaxin, acabou sendo antecipada para o dia 3, né? E agora vai ter a outra, né? Mas elas estão numericamente em ascensão, mas vale lembrar que essa ascensão, à medida que as pessoas vão sendo vacinadas, novas pessoas vão sendo encorajadas a participar dessas manifestações. A aposta do governo é que isso vamos dizer assim, vai chegar num ponto em que já houve tantas manifestações que ela vai crescendo, chega o topo, fica um tempo e começa a cair.
A aposta do governo, como toda manifestação tem seu ascensão, topo e depois o descenso, a aposta dele é no descenso, ou seja, que tudo vai acabar em pizza. Né? Uma vez que a CPI, ela própria, não pode, ela não é ela que faz, né? O Arthur Lira é ele que tem que encaminhar, que nem eu falei anteriormente. Se você tiver uma pressão popular, você tem quais possibilidades? Ou uma pressão popular gigantesca, né? Nós temos essas manifestações de rua, mas lembre-se, a cada 3 semanas as pessoas vão lá na Paulista, né? Faz aquele, vamos dizer assim, aquele ritual de vai lá, caminha, né? Sai da Paulista, desce a Consolação, e cada cidade do interior ou outras capitais, cada um faz a sua maneira, portanto tem essa performance para mostrar, estamos aqui, né? Mas se você pensar em termos de adesão teria que ser ter as periferias, os bairros, ter organizações populares, e isso está na boca do povo, o tempo todo. Né? Lembre-se que quem não pôde ir, quem não foi ainda nas manifestações, que só acompanha, vamos dizer assim, na TV, né? Mesmo a TV aberta não aparece nada, a TV fechada só transmite das 5 às 6 e pouco, né? Então o grande empresariado não tem interesse de tirar o Bolsonaro, porque os fazendeiros estão ganhando dinheiro como nunca, porque com esse dólar desvalorizado, né? Lembre-se que o Bolsonaro, quando entrou, o que a própria direita falava? Não, agora o dólar vai voltar ao normal, vai voltar lá para 2,50, 2,80. Não, ao contrário, ele está mais de 5. Isso quer dizer que com esse dólar, com esse real super desvalorizado, faz com que as exportações explodam. Né? O cara exporta, recebe em dólar, quando converte, ele enche os bolsos. Então, o empresariado está feliz, o grande empresariado rural está felicíssimo com o governo Bolsonaro. O capital financeiro também. Né? Aliás, o que o grande capital reclama do Guedes é que ele tem que acelerar mais as privatizações. E lembre-se que o próprio Congresso continua aí agindo no sentido de conduzir a privatização da Eletrobras. Ele já completou esses dias a fase final da privatização da BR Distribuidora. Querem privatizar os Correios de uma vez só. Né? Portanto, o grande capital não tem interesse. Mesmo os pequenos comerciantes não aderiram totalmente no sentido do fora Bolsonaro. Né? Apesar de o Bolsonaro ter caído aí nas pesquisas para em torno de 30%, ele tem praticamente um público cativo, basta chegar às vésperas de eleições em 2022, que ele aumente um pouquinho esse Bolsa Família, esse auxílio emergencial, ele sobe na pesquisa de novo. Né? Então, é muito arriscado você ficar apostando em 2022 no Bolsonaro, embora a partir digamos, com essas denúncias da Covaxin, houve uma queimação mais profunda do que você tinha até então. Esse, digamos, é o fator novo. Né? Portanto, a gente tem que acompanhar, a gente tem que se envolver ao mesmo tempo, né? A gente se envolve, a gente vai analisando, vai acompanhando, né? E vai tentando fazer com que se crie mecanismos, condições para tirar esse verme, essa desgraça do poder. Mas eu quero apontar uma outra questão que é muito, muito relevante, que é o seguinte: para além de saber se ele vai cair agora ou depois, nós não temos, por parte da oposição, um projeto econômico alternativo. Lembre-se que as bandeiras centrais do Fora Bolsonaro, né, auxílio emergencial de R$600, que ele pode chegar próximo disso às vésperas de eleições, comida no prato,
Você tem várias entidades aí de cunho liberal, nas periferias, que já aparecem na TV, como a CUFA e outros, que auxiliam aí na distribuição de comida e, portanto, carregam consigo também toda essa ideologia neoliberal, né? E vacina no braço. A gente sabe que a vacinação ela está atrasada, mas nesse segundo semestre é onde vai chegar o maior número de vacinas. Né? Portanto, você pode ter uma aceleração aí das vacinas. E você sabe que muitas vezes, né, gente que uma vez vacinada, né, na hora de ir na manifestação, num sábado ou domingo, uma vez vacinada, vai querer ir. Pode ter gente que vai, em vez de ir para manifestação, vai querer ir para a praia. Né, querer ir para o interior, né, para o sítio. Né? A gente não pode ignorar isso. Né? Portanto, esse é o dilema que nós temos em nossas mãos. Né? As manifestações estão crescendo, são manifestações de rua, mas ainda a gente não pode dizer que são ultramassivas. Mesmo porque, por exemplo, o maior partido da oposição, que é o PT, ele não quer abertamente a saída do Bolsonaro agora. Ele aposta nas eleições de 2022. Claro que ele manda lá um representante ou outro e alguns militantes de base lá que vão balançar a bandeirinha nas manifestações, mas no fundo, eles estão aí observando o que está acontecendo, querendo cada vez mais que o Bolsonaro se desgaste para chegar nas eleições e o PT levar. Levar para o quê? Para ele reeditar a lógica que ele fez anteriormente, porque a lógica do PT foi a lógica do distributivismo. O PT, né, é um gigante com pé de barro, né? Porque as medidas que ele fez no sentido de não mexer com o sistema produtivo, não mexer com os meios de produção. Né? Então, pode ver que ele quer ir para as eleições carregando a imagem do Lula, muito mais do Lula e não da Dilma, porque a Dilma é a imagem final do quê? A imagem da crise. Né? Ou seja, pode ver que a partir de 2011, quando estoura todo aquele modelo econômico que o PT se projetou em cima de meramente distributivismo, né, quem sobrou para a Dilma pagar a conta. Né? Conseguiu se reeleger apertado e ainda faz o programa do inimigo. Aliás, chama para o seu segundo governo, querendo agradar mais uma vez os neoliberais, coloca no ministério gente da ultradireita, do ultraliberalismo. Né? Então, o PT pensa em voltar para o poder, mas não pensa em reverter privatizações, certo? Não tem um programa reverter o jeito que está sendo as aposentadorias da Previdência, com essa reforma da Previdência, não pensa em reverter tudo o que foi feito. Então, né, é só reeditar o distributivismo que ele praticou. E eu diria, numa base muito piorada, em condições menos favoráveis, mesmo porque a maior parte das empresas que ainda existiam lá no governo petista agora já não existe. Né? Então, é muito arriscado ficar apostando tudo para 2022. Né? Ou seja, cabe a nós continuarmos nessa batalha e, ao mesmo tempo, preparados, porque o que caracteriza a esquerda é saber que, ganhando ou perdendo uma batalha, você continua na guerra. Né? Você continua na guerra. Né? Pode perceber que quem não tem firmeza ideológica, que começa a ir nas manifestações 2, 3, 4, 5 e não vê o resultado imediato, não vou vir mais, porque não dá em nada. Né? E depois muitos viram acabam trabalhando com aquele que o oprime. Né? Então a gente tem que ficar atento e acompanhando. Por isso que o trabalho de formação de consciências, o trabalho pedagógico, teórico, é fundamental. Né? Sem isso, a gente fica patinando. Passa a palavra. Pode mandar aí, Luiz.
tem muito pouco a complementar do que você colocou. Eu só ia puxar um ponto aqui, voltando àquela pergunta lá do Cláudio Wellington, né? Se o Hitler colocaria imunidade de rebanho ou negaria vacinas para o povo alemão numa situação dessa, você lembrou bem. Ele deixou aqueles que eram não arianos ou não considerados não alemães, e no caso dos judeus nem seres humanos, morrer. Aqui no Brasil, respondendo ao caso, eu diria o seguinte, é que a gente tem que entender quem é o povo. Para a extrema-direita, representada por Bolsonaro, todos os grupos que apoiam Bolsonaro, e alguns outros grupos que agora estão na oposição a Bolsonaro, mas que o ajudaram a eleger, 80% do povo brasileiro não é povo. Lembrar isso. Favelado não é povo, índio não é povo, quilombola não é povo, pessoas em situação de rua não é povo, gay não é povo. Para esse pessoal, 80% dos brasileiros não são povo. É bom a gente lembrar disso. Por isso que você tem 560 mil brasileiros mortos. Porque pode morrer porque eles não são povo. Essa que é a questão. O povo para a extrema-direita é o padrão típico. É o homem branco, classe média, temente a Deus, que anda com a Bíblia, com uma Bíblia debaixo do braço e uma arma dentro do carro. Esse é o povo da extrema-direita. É o empresário, não é o empregado. Tá? É o cara que anda de carro. Não é a pessoa em situação de rua. É a dona da casa que vai comprar roupa e deixa a empregada doméstica em casa. Essa é povo. A empregada doméstica não é povo. Então temos que lembrar disso. Morre porque para a extrema-direita brasileira e para boa parte, e para a maior parte da burguesia brasileira, o povo brasileiro não é povo. Nós somos um país que teve 300 anos de escravidão. Um país que tem a Casa Grande e a senzala. Hoje, 80% do povo brasileiro é considerado como ainda estando na senzala. É vida descartável. Por isso que o Brasil tem um dos maiores índices de violência. E é um dos motivos, inclusive, acho que até lança essa aí, que é uma coisa boa para discutir, por que a gente vê tantas mortes e não tem uma comoção? Alguém lembra no começo da pandemia, quando se mostrava os caminhões na Itália e a comoção que tinha daqueles milhares de mortos? E depois, quando a morte avança no Brasil, parece que as pessoas ficaram anestesiadas? É porque, na verdade, a gente convive com uma anestesia da violência diária. A violência diária é propagandeada. E esses grupos são os grupos que propagandeiam a exaustão à violência. Bandido bom é bandido morto. Né? É a visão deles que se reproduz nesses programas de televisão que a gente tem, que passam mostrando crimes e tudo ao mesmo tempo, com essa questão de punitivismo, de transformar a justiça em vingança, mas que ao mesmo tempo anestesia, porque você está vendo o tempo todo, né? E são programas que passam durante o dia, quem está na fila de espera do médico, quem está na fila de um ônibus, que tem uma televisão ligada, está um programa desses. E você faz um processo de anestesia em cima de parte da população da violência, e é uma violência de Estado, uma violência difusa também. Então a gente chega num ponto que você tem isso. Então, o bolsonarismo, como eu concordo com o Diego, é uma forma do neofascismo, é um neofascismo no Brasil, o bolsonarismo, mas ele, pelas características de ser brasileiro, a definição de quem ele vai defender, de quem é o povo, quem é a pátria, não é a mesma nossa. É totalmente diferente. Isso que a gente tem que entender. A divisão é claramente uma divisão de classe, não é uma divisão racial, eugênica, como era na Alemanha nazista. Aqui a divisão é de classe, clara. A gente tem que sempre lembrar, colocar o critério de classe quando a gente pensar nas políticas do bolsonarismo, que é para isso que ele está aí, para isso que a extrema-direita está aí. Ela divide a nível da classe. Né? Seria uma coisa essa. E entrando nisso que o caso coloca, eu concordo plenamente. A questão é se a gente considerar suas manifestações de rua, só a rua, foram movimentos muito grandes, envolveram mais de 200 cidades, manifestações muito grandes, e que mostram que, por exemplo, a base bolsonarista ela não consegue fazer isso. Ele consegue fazer uma motociata no local, mas ele não tem capilaridade para conseguir colocar essa grande quantidade de pessoas na rua, como a esquerda conseguiu com os movimentos. Mas isso não é garantia nenhuma de uma força política com empurre. Porque você tem também, e é isso que o Carlos colocou bem, o que você faz entre uma manifestação e outra? E a gente tem que lembrar que a direita brasileira soube trabalhar muito bem
as mídias sociais, soube trabalhar muito bem os canais do YouTube, canais do Instagram, os grupos fazem, muitas pessoas têm isso como recebendo diretamente do Facebook, do grupo do colega do trabalho, no WhatsApp, vídeos e tudo mais, tentando desmontar isso. E é claro que eles estão enfraquecidos. O que a esquerda não aprendeu é fazer esse trabalho, que é o trabalho de base, mas como a gente tem uma pulverização hoje com a mudança do trabalho no Brasil, né? Você não tem a concentração na fábrica, no local de trabalho, muitas pessoas trabalham como motoristas de aplicativo, pessoas que trabalham com aplicativo, trabalham afastadas. O encontro é pela mídia social, o encontro é pelo grupo do Zap dos colegas, o grupo de Zap da empresa, dos vizinhos. Então, o trabalho que a esquerda tinha que fazer era de trazer a culpabilização de Bolsonaro sobre a tragédia. Que as pessoas considerem que ele é culpado. A lógica da culpabilização, de modo que se torne evidente que ele é culpado pelo que está acontecendo. Porque a coisa que eles mais fazem é tirar a competência dele. Lembre, a primeira coisa que ele disse quando apareceu a corrupção é que ele não tem como saber o que acontece com os ministérios. Ele é totalmente inimputável, ele não sabe o que acontece. Ele não tem como saber. E é isso que eles vão jogar o tempo todo. Aí ele não sabia, ele não tinha como saber, era impossível que soubesse. É o tempo todo tirando a responsabilidade. Um trabalho de base que a gente tem que fazer, básico, já que a gente está no momento que a gente está em defensiva, a esquerda não institucional, a esquerda em geral, mas nós que somos uma esquerda não anticapitalista, mais ainda estamos na defensiva, é tentar colocar isso, de que ele tem culpa, que ele é culpado. Tem uma história muito interessante, no período que estava os movimentos, 2015, impeachment da Dilma e tudo mais, que o Orlando Calheiros, que tem o Benzino, ele conta, ele estava numa van, ou no ônibus, que no Passo Oeste, onde ele mora, aqui no Rio de Janeiro, e aí quebrou. Quebrou, o pessoal teve que descer e ficar esperando o outro ônibus. E aí começou o movimento pessoal, isso aqui é da Dilma, a culpa é da Dilma, e daí a pouco tá várias pessoas, ele disse que pessoas comuns do ônibus, trabalhador voltando do trabalho do centro de cidade para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, a culpa é da Dilma, não sei o quê. Você veja, o ônibus quebrou, o ônibus do Rio de Janeiro não tem nada a ver com o governo federal, é do governo municipal, mas você estava num tal coisa das redes fervilhando de que todos os problemas do Brasil eram causados pela Dilma e PT, que o ônibus que quebra na Avenida Brasil, voltando para casa às 6h30 da tarde, a culpa é da Dilma. Entendeu? Foi isso que as redes de direita conseguiram fazer. O culpado de tudo é criar essa imagem. E o que a gente tem é mais do que elementos para apontar o dedo e dizer que Bolsonaro e seu governo são culpados por ao menos 300 mil mortes que não deveriam ter ocorrido. Agora, a gente tem que saber fazer isso. Esse que é um desafio nosso. Porque a esquerda não aprendeu a fazer isso adequadamente. Por isso que eu digo, a gente tem materiais nessa CPI que a gente pode utilizar. A questão é a gente saber utilizar. É isso. Legal, gente. Estamos aí já com mais de 1h30 de live. A gente já pode, então, ir encerrando, né? Que já que não tem mais perguntas no chat. Mas eu recebi aqui do Demetrius, né? Aqui no privado, uma pergunta, né? Que ele não conseguiu fazer aqui no chat. E aí eu vou pedir para vocês responderem as duas perguntas aqui e fazerem as considerações finais, tá? Com esse questionamento que ele coloca. Ele está perguntando aqui, ó, se futuramente a gente vai abrir um novo tribunal de Nuremberg para passar limpo, né, todos esses escândalos e todo esse morticínio aí acontecendo aí, liberado, né, em meio à pandemia pelo bolsonarismo. E se para a esquerda hoje uma aliança com aqueles que colocaram o genocídio no poder é possível. E mais do que possível, eu vou complementar para dizer aqui se precisa de uma aliança com o genocídio, com os que colocaram o genocídio no poder, né? Se isso é ou não uma boa decisão. E aí, deixo para vocês aí, gente. Bom, sobre o novo tribunal de Nuremberg, na verdade,
já existe o Tribunal de Haia, o nome dele está lá, né? Mas como eu falei anteriormente, esses processos demoram, né? Portanto, se fosse para ele cair, ele tem que primeiro cair aqui, né? Seja em função de tudo que está acontecendo agora, ou perdendo as eleições de 2022, ou seja, a gente não pode descartar as duas possibilidades, né? Ou seja, a gente quer que ele caia agora, né? Nesse semestre, mas, que nem eu falei, ser de esquerda é estar preparado tanto para a vitória como para a derrota de batalhas, mas continuar na guerra, né? E quem estuda e percebe o que é realmente ser de esquerda, percebe que no momento de defensiva você tem mais derrotas do que vitórias. Portanto, temos que estar preparados para tudo. E assim já emendo com a outra questão, né? Dessa ideia de que se a aliança é possível e se é necessária, como diz aí o Diogo, né? Aí eu insisto na ideia de um projeto econômico alternativo, que não é a bandeira central desse movimento, infelizmente, né, e tem que ser, né? Para além de auxílio de R$ 600, comida do prato e vacina do braço, né, você tem que ter um projeto econômico que, para usar aquela velha expressão do Brizola, né, que cerre as pernas do modelo econômico. Ou seja, não dá para você continuar com essa reforma da Previdência, não dá para você admitir trabalhadores, sobretudo a juventude, você tem já toda uma geração de juventude que não sabe o que é carteira assinada. A uberização, a precarização, essa pulverização dos trabalhos chegou num momento em que você tem uma juventude, inclusive, que é extremamente pessimista, uma boa parte dela, né? Pessimista, né? E esse pessimismo cai como uma luva sempre para a direita, né? Ou seja, a direita sempre adora o irracionalismo, o pessimismo, a não explicação do mundo, a não cognoscência, tudo isso para ela é ótimo para manter o status quo, né? Portanto, basta você colocar ali algumas pautas, até de certa maneira imediatistas, coloca ali obrigatoriedade de registro em carteira dos trabalhadores, como bandeira, só essa. Não estou falando nem de controle dos meios de produção, nesse momento, né? Que isso, né, é uma bandeira fundamental da esquerda, sempre, né? Mas eu estou falando de coisas mais imediatas. Basta você colocar coisas mais imediatas do ponto de vista econômico, que beneficie a grande camada da população, que são os trabalhadores, né? Portanto, esse povo todo aí ligado à direita não vai estar junto, não quer saber, né? E mais, gente, existe inclusive uma possibilidade de chegar um momento em se encaminhar esse processo de impeachment e acontecer o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Lembre-se, né, o Trump foi para o impeachment no Congresso, perdeu, né, sofreu impeachment no Congresso, e no Senado ele foi absolvido. Isso já sabia de antemão. A própria, né, para quem acompanhou pelos jornais, todos os especialistas, todos os analistas já diziam isso. Ele tem maioria no Congresso e não tem no Senado. Portanto, um ele vai ser condenado e o outro ele vai ser absolvido. Pode acontecer aqui no Brasil de sair aí um processo de impeachment nesses 6 meses, né? Insisto, a nossa janela é essa, porque ano que vem é ano eleitoral, portanto, isso não vai mais se colocar, né? E a gente não conseguir os 342 deputados. Precisa de 342 votos, os 2/3, né? Então, essa também é uma possibilidade, tá? Portanto, no Brasil, você tem um quadro o qual nós estamos vivendo um momento da história extremamente efervescente, né? Portanto, temos que continuar no nosso envolvimento, trabalho de conscientização, participação e análise, né? E assim, da minha parte aqui, eu me despeço e convido aí, para quem não conhece ainda o canal Conexão Marxista, a conhecer o meu canal aí, tá bom? Passa a palavra. Bom,
Eu vou encerrar aqui pegando também da colocação que o colocou sobre o tribunal. Eu acho o seguinte, eu não diria, acho que a colocação do Tribunal de Nuremberg é muito bom, que foi para ver os crimes de guerra, crimes de genocídio, mas acho que a gente tem que fazer a nível popular, uma nova comissão da verdade, com poderes de julgar e condenar, como houve na Argentina, para os crimes da ditadura militar, como houve no Chile. Nós temos que ter uma comissão da verdade por justiça e reparação para os crimes cometidos na pandemia. Crimes como a população como um todo. Crime contra a população indígena, que foi atacada nessa pandemia. Crimes como despejo de pessoas, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro agora, na ocupação 1º de maio, contra todas as leis do Supremo Tribunal Federal, que dizem que você não pode despejar pessoas no meio de uma pandemia, e foram colocadas 3.000 famílias na rua Itaguaí, despejadas no meio de uma pandemia, de uma área devoluta da Petrobras. São crimes e crimes que aconteceram contra as populações, aproveitando a pandemia, além de crimes que levaram a termos agora mais de 500 mil mortos. Então, eu advogo que uma bandeira que a gente tem que ter é cobrar que qualquer governo que substitua esse faça uma comissão da verdade. Essa é a primeira. Segundo, eu concordo com o Carlos. Você tem que ter um programa, porque senão aquela coisa amorfa e despolitizada que é o que mais a direita gosta. E o ponteiro da política no Brasil virou muito para a direita. Tanto é que, por exemplo, enquanto o PT articula, pensando em 2022, o arco de alianças em 2022 é mais a direita do arco de alianças que eles precisaram fazer para eleger Dilma em 2014. Isso é claro. Isso é claro. E se a gente não bancar como esquerda, anticapitalista, contra os trabalhadores, que a gente precisa de garantias de novo de coisas mínimas para os trabalhadores, a começar pela reversão daquelas medidas antipopulares que foram implementadas desde o golpe de 2016, lembrar, primeira delas, a PEC que criou o teto de gastos, que inviabiliza a saúde e a educação no país, ela tem que ser revogada. Qual é o grupo de esquerda institucional que pensa em 2022 que já colocou claramente que vai revogar? Isso é uma bandeira. Eu não estou dizendo nem bandeiras que avançam, eu estou bandeiras que voltem coisas que não eram para ser tiradas. Então a gente vai ter que... É uma luta muito grande, porque nós estamos em minoria. Mas a gente tem que colocar isso, a gente tem que divulgar isso, dizer que essas medidas levaram a que agora, por exemplo, o Brasil se afundasse, porque você vai ter, saindo da pandemia, ter que se recuperar, e como você vai recuperar com o teste de gastos? Não tem como. Então você tem que colocar isso, colocar que você só vai ter um SUS para enfrentar uma próxima pandemia, que poderá vir, se a gente tiver esse teste de gasto eliminado. A gente só vai ter ciência e tecnologia de novo nesse país, com universidades, com centros de ensino fortes, para podermos fazer a nossa vacina, por exemplo, para uma próxima pandemia ou para essa doença, se a gente tiver o fim do teto de gastos. Então, é uma bandeira que a gente tem que levantar. A gente tem que pegar as outras bandeiras que foi tirado desde o golpe e colocar que elas têm que ser revertidas. Acho que isso é fundamental. Agora, é claro que a gente trabalha no contexto em que a gente teve uma imensa derrota, a esquerda teve uma imensa derrota nos últimos 6 anos, 7 anos, e a gente sair disso é muito difícil. Vai aparecer os aliados de ocasião? Vai. Então, eu sei que em São Paulo teve o pessoal do PSDB com bandeira, que até levou corre do pessoal do PCO. Então, não sou eu que vou criticar o pessoal do PCO, muito menos o PSDB em São Paulo. O pessoal de São Paulo sabe muito mais o que é um governo do PSDB do que eu aqui no Rio de Janeiro. Mas não tem como. Sabe? Querem levantar a bandeira, o PSDB quer ir para a rua de bandeira do Bolsonaro, vá na manifestação deles. Né? Mas eu sou contra alguma coisa? Não. Aquele velho esquema, golpear juntos, caminhar separados. Se a direita faz um golpe em cima de Bolsonaro, não sou eu que vou dizer que vou parar o golpe. Deixa bater. Isso não quer dizer que eu vá lá aplaudi-los por trás e dar suporte. Que eu comentei, hoje o presidente, o vice-presidente e o relator da CPI mandaram uma carta emparedando o Bolsonaro, botando ele numa situação política, dando o truco da nota do Ministério da Defesa e das forças, comandantes das forças deram em cima da CPI. São 2 de direita e 1 de centro. Eu vou simplesmente, por isso, dizer que vou apoiar o Omar Aziz para governador do Maranhão, Randolph para o Amapá? Não.
mas vou deixar de considerar bom para a gente? É bom. Quem paredar Bolsonaro, tudo bem, entendeu? Deixa eles golpearem. Nós tentamos golpear daqui, eles golpeiam de lá, mas a gente caminha separado, com o nosso projeto. E essa que é a questão. Tem que ser construído um projeto. Tem que se construir uma nova perspectiva. Isso que a gente precisa criar. Tá? Uma nova perspectiva socialista para o Brasil. Porque a gente tem uma crise de perspectiva. E a gente precisa recriá-la. É isso. Com essa fala também me despeço. Agradeço muito quem assistiu até agora. Agradeço muito o pessoal do ABC.golpe pelo convite, ao Diego. Agradeço ao Carlos a oportunidade da gente conversar junto aqui. E convido quem quiser a conhecer a nossa página aqui no Facebook, do Para um Novo Começo, e o nosso canal no YouTube. E a gente tem as nossas lives, as nossas conversas. A gente já teve discussões sobre o ecossocialismo, sobre a questão das mulheres na perspectiva do capitalismo da Silva, pelo livro da Silvia Federici. Nós já discutimos a questão da Revolução em Rojava com a Clência Guarte, com o federalismo democrático. Então, temos essas lives todas salvas no nosso canal, a pessoa pode assistir, e tem algumas que nós já estamos programados de fazer daqui para frente. É isso, pessoal. Um grande abraço e obrigado a todo mundo que assistiu. Assim encerramos, então. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até o final, e quem também não acompanhou até o final, mas esteve aí para compartilhar esse momento, dar uma força. E obrigado aí para o Carlos César, para o Luiz Souto, tá? Então, uma boa noite aí para todo mundo, e um fora Bolsonaro, e sempre à esquerda, luta que segue. Valeu, camaradas. Valeu.